Você já se perguntou por que o mundo tem tanta dor, tanta injustiça, tanta maldade? Tudo parecia perfeito no início, mas algo terrível aconteceu. No Éden, onde Deus caminhava com o homem, o engano entrou, o pecado nasceu e tudo mudou. Agora, vamos entender o que de fato aconteceu naquele jardim e por que isso ainda afeta a sua vida hoje. Olá, eu sou Luiz Bacelar, teólogo, escritor e músico na CCB. E este é o canal Decifrando a Bíblia. Aqui revelamos os mistérios das Escrituras com profundidade espiritual e linguagem acessível. Se você quer compreender a Bíblia de forma clara e poderosa, já se inscreve e vem comigo. A história da humanidade não começa no caos. Ela começa em um lugar de paz absoluta. A Bíblia relata que, assim que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, ele criou um lugar especial, separado, santo, um jardim. Deus mesmo o plantou e lhe deu o nome de Éden. Implantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Gênesis 2, versículo 8. O Éden não era apenas um jardim bonito com árvores e rios. Era um ambiente divinamente projetado com harmonia perfeita entre céu e terra. A Bíblia descreve rios que brotavam do Éden e se dividiam em 4 braços irrigando a terra, simbolizando abundância e provisão. Ali havia beleza, vida, equilíbrio e propósito. Frutas de todas as espécies, animais vivendo em plena paz e no centro a árvore da vida, que representava a imortalidade em Deus. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, versículo 9. O Éden era mais que um jardim natural. Era o primeiro santuário da história. Era o lugar onde o homem e Deus caminhavam juntos, em plena comunhão, sem barreiras, sem culpa, sem motivo de vergonha. Gênesis 2,15 reforça: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Deus deu ao homem responsabilidade e dignidade, cuidar da criação. Ali, Adão nomeava os animais, cultivava a terra e, acima de tudo, vivenciava a presença de Deus de forma direta. Adão e Eva viviam em plena harmonia com a natureza, pois nada os ameaçava, com o Criador, pois não havia pecado, e entre eles mesmos, pois estavam nus e não se envergonhavam. Tudo era pleno, tudo era puro, tudo era perfeito. Era o céu na terra. Mas, no centro daquela liberdade, havia também um limite, uma árvore, uma escolha, e era ali que o verdadeiro teste começaria. Mas no Éden, nem tudo era permitido.
havia uma instrução clara. Gênesis 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus ofereceu liberdade, mas também estabeleceu um limite que mostrava confiança, respeito e a necessidade de obediência. E é exatamente nesse limite que o inimigo ataca. A serpente surge, não com violência, mas com astúcia. Ela não arranca o fruto das mãos de Eva, ela planta uma dúvida no coração da mulher. Gênesis 3, versículo 1. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma árvore? Veja que o inimigo distorce a palavra. Ele exagera, confunde, manipula. Eva, então, tenta responder, mas já está enredada pela conversa. E é nesse momento que a tentação ganha força. Ela vê o fruto. Ele parece bom, ele é agradável aos olhos e promete sabedoria. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Gênesis 3, verso 6. Ela cede, come e depois dá também ao seu marido, e o mundo nunca mais seria o mesmo. O pecado não começou com um ato físico, começou com a dúvida, com a desconfiança de que Deus estaria escondendo algo, com o desejo de independência espiritual plena. Essa é uma pergunta que sempre ecoa. Se Deus sabia que isso aconteceria, por que permitiu? A resposta é simples e profunda. Porque Deus é amor, e o amor só existe quando há liberdade. Deus poderia ter criado seres programados como máquinas incapazes de errar, mas criou o homem e a mulher com livre-arbítrio, a capacidade de escolher. E ao escolher, Adão e Eva revelaram o que havia em seus corações. Mas Deus não foi surpreendido. Antes mesmo de o homem pecar, o plano da redenção já estava em movimento. A cruz não foi um improviso. Ela já estava nos planos eternos do Criador. Apocalipse 13, versículo 8 declara: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui se revela um mistério profundo. Quando lemos Gênesis 3, versículo 21, encontramos algo surpreendente. E o Senhor Deus fez vestes de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Isso nos mostra que, já no princípio, após a queda, houve o primeiro sacrifício. Um animal inocente foi imolado para que a nudez e a vergonha do homem fossem cobertas. Este ato não foi apenas uma simples provisão de roupas. Foi a primeira demonstração clara do plano redentor de Deus. Aquele sacrifício silencioso apontava profeticamente para Cristo, o Cordeiro perfeito, que derramaria seu sangue para cobrir não apenas a vergonha física, mas a transgressão espiritual de toda a humanidade.
Mesmo diante da desobediência, Deus revelou sua graça. Ele não exterminou o homem, nem o abandonou. Pelo contrário, cobriu sua vergonha com sacrifício, mostrando que a redenção já estava planejada. Este é o caráter de Deus, justo, mas profundamente misericordioso. Um Deus que oferece perdão e restauração, mesmo quando o homem falha. Desde o Éden, Deus revelou que a salvação viria, não pelas obras humanas, mas pelo sangue do Cordeiro. Mesmo quando o homem caiu, Deus não desistiu. Ele começou ali, no Éden, o maior plano de amor já conhecido. Depois da desobediência, tudo mudou. Adão e Eva, que antes caminhavam em plena comunhão com Deus, agora conhecem a vergonha, o medo, a insegurança. Gênesis, capítulo 3, versículo 9, diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: Onde estás? Essa pergunta continua viva até hoje. Onde estamos quando nos afastamos de Deus? O que perdemos quando escolhemos o pecado? A partir daquele momento, o que era paz virou conflito. O que era alegria virou dor. O Éden, o lar perfeito, foi perdido para sempre. Deus anuncia as consequências da queda. A mulher, que vivia em harmonia com a criação, agora teria dores ao dar à luz. O homem, que antes cultivava um jardim frutífero, agora teria de conviver com uma terra amaldiçoada e lutar contra um solo árido, espinhoso e hostil. O casal, que antes era imortal, agora teria que encarar a dura realidade da morte. Imagine o sofrimento de Adão e Eva, expulsos do paraíso, tendo que enfrentar pela primeira vez o frio, o calor, a fome, o trabalho exaustivo, o peso do suor sobre o rosto. Eva, carregando no corpo as dores do parto e no coração a lembrança do Éden, que nunca mais veria. A natureza, que antes era amiga, agora apresentava perigos, feras, doenças, catástrofes. Tudo se tornava instável, difícil e cansativo. O pecado não trouxe liberdade, trouxe escravidão, não trouxe vida, trouxe sofrimento. Mas mesmo assim, Deus não os destruiu. Embora fora do Éden, a vida continuaria, com a esperança da redenção já anunciada. E até hoje, colhemos as consequências do pecado, mas também podemos viver a esperança da restauração em Cristo. Mesmo diante da desobediência, mesmo no momento mais sombrio da história da humanidade, Deus não virou as costas. No exato instante em que o pecado entrou no mundo, Deus anunciou um plano, o plano da redenção. Gênesis 3, versículo 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Ele te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali no Éden, Deus revelou o primeiro grande mistério da salvação. Viria um descendente da mulher, um Salvador. A serpente, símbolo do mal, feriria o calcanhar. Sim,
haveria dor, sofrimento, angústia. Mas o filho prometido pisaria na cabeça da serpente, esmagando-a para sempre. Essa não era apenas uma promessa qualquer. Era a primeira profecia sobre Jesus Cristo, o Cordeiro que viria para vencer o mal que começou ali no Éden. Isaías 53, versículo 5, nos explica o significado dessa promessa com perfeição. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Na cruz, o calcanhar de Cristo foi ferido, mas a vitória foi completa. Ali ele suportou a vergonha que Adão não suportou. Ali ele enfrentou a tentação que Eva não resistiu. Ali, ele carregou o peso do pecado que destruiu o Éden. E no terceiro dia, ressuscitou. E com sua ressurreição, esmagou definitivamente a cabeça da serpente. A cruz não foi o fim, foi o recomeço. O Calvário não foi a derrota, foi a maior vitória da eternidade. E hoje, o paraíso que foi perdido no Éden começa a ser restaurado em cada vida transformada pelo sangue do Cordeiro. A primeira promessa de Deus não falhou e jamais falhará. A vitória é dele, a esperança é nossa. Adão caiu, mas Cristo levantou a humanidade. O primeiro Adão trouxe a morte, mas o último Adão, Jesus, trouxe a vida eterna. Romanos 5,19. Assim como por uma só desobediência muitos se tornaram pecadores, pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. O Éden foi perdido, mas o plano de Deus sempre foi nos reconectar com o paraíso celestial. A cruz não é apenas o fim da condenação, é o recomeço da comunhão com o Criador. E essa promessa é para mim e para você. No próximo episódio de Decifrando a Bíblia, vamos desvendar um dos episódios mais enigmáticos da humanidade, a Torre de Babel. Por que Deus confundiu as línguas de um povo que falava uma só voz? O que eles estavam tentando alcançar? E por que essa construção provocou a intervenção direta do Criador? Será que o problema era a torre ou o coração de quem a edificava? Prepare-se para entender o que esse episódio revela sobre orgulho, rebelião, limites humanos e o Deus que confunde para corrigir, mas também une para redimir. Que o Senhor te abençoe e que você nunca se esqueça, mesmo após a queda, o plano de Deus nunca foi condenar, sempre foi amar, restaurar e reconciliar. A cruz é a maior prova disso. Você tem um Criador que nunca desistiu de você e nunca desistirá. Te espero para a nossa próxima jornada pela palavra. Deus te abençoe poderosamente.